paz, mais um dia dos nossos devocionais com foco no discipulado. Hoje nós vamos falar de Mateus, capítulo de número 10, eu chamo de capítulo da decisão, o capítulo da renúncia, o capítulo da chamada para o discipulado propriamente dito, né? Onde você vai tomar a decisão de ser discípulo de Jesus. Eu gostaria que você convidaria você a fazer também o seu devocional na sua casa, aprendesse também com o Espírito Santo, aprendesse com Jesus e colocasse em prática aquilo que ele vai falar ao teu coração. Aqui no texto Jesus chama os 12 discípulos, faz dele, nomeia eles os seus apóstolos. O entendimento de apóstolo não é o entendimento que a gente tem na nossa cultura ocidental, como o líder dos líderes, o suprassumo da igreja. Não, apóstolo na cultura oriental, na cultura judaica, é aquele mensageiro do rei, aquele que vai levar a notícia, a mensagem de um rei para outro rei, convocando aquele outro rei para uma guerra ou fazendo uma aliança de paz. Muitos desses apóstolos, como você já vê e já tem esse entendimento, ao olhar essa ideia, muitos desses apóstolos morriam quando levavam a sua mensagem, eram assassinados, e muitos deles as suas cabeças iam ser entregues para o rei da qual eles pertenciam. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de ler aqui três versículos que me chamam a atenção no texto. O primeiro deles, o versículo 24, que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Dois entendimentos básicos aqui do texto. Primeiro, todo discípulo na cultura deles, todo discípulo naquela época, todo discípulo era servo. A ideia é essa: o discipulador era Senhor e o discípulo era servo. Nós somos servos do Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor e Ele também é o nosso discipulador. Nenhuma outra pessoa tem a capacidade de nos discipular por completo, Nenhuma outra pessoa tem capacidade de ser referência para as nossas vidas. Não fomos chamados para imitar ninguém, a não ser que a pessoa esteja imitando a Cristo. Então a nossa referência sempre vai ser Jesus. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, para imitar ao Senhor Jesus. As outras pessoas são falhas como a gente, são frágeis como a gente na fé, então elas podem cair e podem te frustrar. Jesus, Ele não vai cair, Ele não vai te frustrar, Ele vai estar todo o tempo contigo, todo o tempo caminhando contigo e te ensinando a como caminhar após Ele. E o segundo entendimento desse texto aqui é que nós somos chamados para sermos iguais a Ele, semelhantes a Ele nas nossas atitudes, nas nossas ideias. Nós somos treinados, O discipulador treinava os discípulos para que as suas ideias, os seus conceitos, o seu conhecimento, os seus propósitos de vida, o seu estilo de vida fossem repassados para esses discípulos. Então Jesus também trabalha isso. A mensagem do Evangelho tem essa consideração sobre as nossas vidas, que as atitudes de Jesus homem, o caráter de Jesus homem, eles entrem na nossa vida através do Espírito Santo e nós comecemos a viver essa vida, esse estilo de vida que Jesus nos ensinou. E esse é o que Paulo vai chamar lá de fruto do Espírito Santo, ou seja, nós teremos fruto, o João chama lá de frutos do arrependimento. A nossa mudança de vida, essa transformação vai gerar frutos, nossas atitudes serão transformadas, a nossa vida será transformada. Outro versículo que me chama a atenção, que diz assim: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E depois a mesma coisa acontece com aqueles que negarem. A ideia de negar, a gente pensa negar, é aquela lá, um momento lá dos países, dos lugares onde há perseguição física, quanto aos cristãos. Não é, tem isso também, mas não é bem isso também que Jesus está falando aqui do texto. Essa ideia de confessar para eles é a ideia de verdadeiramente viver aquilo que você prega. Eu prego alguma coisa, eu devo viver aquilo. Se eu prego que sou discípulo de Jesus, se eu digo que sou discípulo de Jesus, eu tenho que viver a vida que Jesus me ensinou. Então essa é a ideia. Você passa a ser luz para os homens. Você passa a ser o sal desta terra. Você passa a ser a luz do mundo. Você vai iluminar as pessoas ao viver Cristo. Quando você vive Cristo, as pessoas olham para você e dizem: não é você mais quem vive, não é o velho homem quem vive, mas é o Cristo que habita em você. Então a gente precisa confessar Jesus diante dos homens. A gente precisa viver Jesus diante dos homens para que as pessoas vejam Jesus em nós e verdadeiramente conheçam Jesus através das nossas vidas. E o versículo 37, para encerrar: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Discipulado, viver com Cristo, é morrer todos os dias, é renunciar à sua vida todos os dias. Eu sei que para muitos é muito difícil abrir a Bíblia e fazer um devocional diário, mas é uma renúncia. Você precisa morrer por seus desejos, por suas vontades, por seu eu, para viver o que Cristo quer que você viva. Então aprenda com isso. Viva Cristo. Renuncie a você mesmo para viver Cristo. E eu tenho certeza que você vai experimentar o melhor de Deus. Você vai conhecer a vontade de Deus e, como diz o autor de Romanos, é boa, agradável e perfeita. Então viva Jesus, viva Cristo e abençoe pessoas, seja luz para as pessoas. Tenha esse compromisso com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê forças, que Deus te capacite através do Espírito Santo para que você possa viver essa vida de discipulado. Um grande abraço e até o dia de amanhã.